E fala, torcida São Paulino, começando aqui mais um vídeo do canal. No vídeo de agora a gente vai estar vendo as últimas notícias do São Paulo. Vamos ver o que o craque Miro e o pessoal lá do Mesa Redonda falou do São Paulo, o tricolor que encaminhou a contratação do meio Oscar. Eu já tinha dito para vocês aqui nos últimos vídeos que São Paulo, o empresário, tinha chegado em um acordo e agora o Oscar conseguiu convencer a família e deve nos próximos dias estar chegando para atuar pelo time do São Paulo. Eu quero que você deixe a sua opinião, o que você acha da contratação do Oscar. Antes de mais nada, desça aí embaixo também, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Estamos na meta de 15 mil inscritos, estamos quase chegando lá, se inscreva aí, dá essa força pra mim aí, beleza? Você sabe, a gente vai assistir o vídeo junto, no final do vídeo eu volto e a gente vai falar bastante sobre o Oscar, sobre essa debandada de jogadores, e a gente vai comentar bastante sobre a temporada de 2025. Beleza? Crédito eleitorais deixa na descrição, sem mais enrolação, já sabe. Simbora pro vídeo. Miller, o Campeonato Paulista não foi aquilo que se esperava e a pergunta é direta. O Carpini, ele chega, termina o ano fazendo um bom trabalho no Vitória, tirou o Vitória da zona de rebaixamento. Sim. Com todo respeito ao Vitória, estamos falando do Vitória, mas em comparação com o São Paulo, me causou a impressão de que o Carpini não estava pronto para dirigir o São Paulo. Qual foi a sua impressão? Por que o Campeonato Paulista do São Paulo não foi o ideal? Não estava pronto, tanto é que o São Paulo fracassou no Campeonato Paulista, né? Eu não aceito, assim, o time do São Paulo perder para o Novo Horizontino dentro de casa, né? Já tinha perdido para o Água Santa, né? No campeonato passado, e saiu dentro do Morumbi, diante da sua torcida. Né? O Morumbi estava lotado esse dia, né? O São Paulo não teve competência para fazer 2 gols no Novo Horizontino. O Novo Horizontino não é que jogou todo retrancado, não. Jogou de igual para igual. Então acho que. Estávamos lá. Então eu acho que o São Paulo foi incompetente diante do Novo Horizontino. Por isso que a campanha foi ruim no Campeonato Paulista. E aí, Silvestre? Eu acho que o Carpini também não estava pronto e precisou baixar um pouco a bolinha, assim, para, né, se recolocar, e fez depois um grande trabalho no Vitória. Foi um erro da diretoria ter trazido o Carpini? Foi uma aposta equivocada? Eu acho que contratar técnico, jogador, consagrado ou não, sempre é risco. Você pode contratar o Jorge Jesus de volta para o Flamengo. Você pode contratar o Rames Rodrigues, né? É verdade. E não dá nada certo. Mas, aliás, bem lembrado, acho que ele lidou muito mal com a estrela, que é o Rames Rodrigues. Eles queriam o Zubeldia, que naquele momento, lembra, o chileno recusou o São Paulo. Para mim faltou jogo de cintura para ele, mas é um bom treinador. Mas faltou naquele momento um pouco mais de experiência e principalmente sabedoria para lidar com o vestiário. Ele não passou no teste do campeonato, né, paulista, né? Ô, Garrafa, eu sempre contestei a contratação do Carpini nesse sentido, né? Ele chegou no momento errado para o São Paulo. Sim. O São Paulo ia iniciar o Campeonato Paulista, que é uma preparação para as grandes competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então, acho que era um treinador no momento errado. Ele chegou no momento errado para o São Paulo, na minha opinião. Tanto é que não conseguiu, né, fazer um grande trabalho. Ô, Paulo, que situação, né? Assim, o Chile lembrou aqui que o São Paulo tentou o Zubeldia. O Zubeldia, se você for quem... é um bom treinador, mas espera, qual é o currículo? Hoje, treinadores, não é com o São Paulo, é com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos. Quando o treinador recebeu a proposta para dirigir um desses, não era a proposta, era uma convocação. Como os tempos mudaram, né, Paulo? Sim. Tanto que o São Paulo, não, até talvez por falta de opção, muito mais por falta de opção do que por competência do Carpini, que tinha feito um bom trabalho no Água Santa, estava fazendo um bom trabalho também no Juventude. Juventude, né, o Carpini? É isso? É isso. Foi chamado para o São Paulo, mas ainda sem nenhum peso. Mas que mudança, né? São outros tempos, né, Paulo? Sem dúvida nenhuma. Hoje o treinador, infelizmente, o treinador brasileiro não tem mais moral aqui, né? O pessoal está olhando muito lá fora. O negócio é lá fora. O jogador, o treinador brasileiro não tem o crédito que um treinador de lá de fora tem. E aí passa também por elenco. O elenco também não dá o crédito que tem que dar. Agora, o Carpini, eu lembro que quando chegou, estava todo mundo feliz pela contratação do Carpini. É ou não é, senhor? Sim. Estava ou não estava? Técnico da nova geração, fez grandes trabalhos no Finalista Ele ganhou a Paulista Recopa. da Água Santa, Juventude vinha bem. Ele ganhou Mas a eu Recopa, acho que não faltou ganhou? para ele o que eu disse Ganhou a antes, Recopa, né? Faltou ganhou um a pouquinho Recopa. de habilidade, de experiência e de sabedoria. Na teoria pra lidar foi uma com um contratação vestiário legal. pesado Mas na como o prática vestiário de São não deu Paulo. certo. Eu, Uma estrelinha, como é o particularmente, Rames Garrafa, Rodrigues. não creio que naquele momento o Zubeldia ia trazer tanto resultado assim.
Você acha, jogador? Não. Eu creio que não. Eu creio que não. Eu tô até... O problema não estava no treinador. Eu creio que não. É o elenco. Se o elenco não está focado, se o elenco não está, como o próprio Chico falou, não está unido, esquece. O treinador não vai fazer a coisa andar. Aí o São Paulo ganha a Recopa em cima do Palmeiras, bem quase que logo na chegada do Carpini, mas depois a coisa não anda e vem a troca já na sequência da temporada pelo Zubeldia. Vamos ver como... São Paulo foca nas Copas, tinha gordura no Campeonato Brasileiro. Foi uma boa estratégia, não foi? E por que o São Paulo caiu especificamente nas quartas de final? Contra Botafogo E Atlético Mineiro. Por que, Miller, na sua opinião? Porque quando você pega time de qualidade, se você erra, você é penalizado por conta disso, né? Quais foram os erros do São Paulo? Ué, o São Paulo não venceu em casa o Atlético Mineiro. Pô, perdeu no último minuto, levou um gol de cabeça. E dentro de casa você tem... O mata-mata, a gente sempre falava isso, né jogador? Olha, e dentro de casa tem que fazer o resultado. Aí você vai mais tranquilo pra fora. É uma coisa nova? Não. Não. Mas é uma lei da bola que permanece. Ela é eterna. Você faz o resultado em casa... Fora de casa, você vai mais refrescado. Transfere responsabilidade. Quantos e quantos mata-mata, hein, Silvestre? O São Paulo do Tele ganhou assim. Perdia de um fora, Perdia exatamente. Ganhava de dois aqui, empatava fora. Quer dizer, quantas vezes a gente fez isso? Várias vezes. E chegamos em final de Libertadores. Então me faziam sofrer, viu? Exato. Faltou entendimento ao São Paulo? Não, acho que faltou competência para resolver as partidas dentro de casa. Isso. Contra o Atlético Mineiro, principalmente, o São Paulo não fez uma má partida, mas poderia ter feito melhor nas finalizações. Pecou aí. O Atlético teve uma chance só e fez o gol. Contra o Botafogo na Libertadores por um fio, não passou. Libertadores Quando a gente fala de treinador, o treinador não tá lá para colocar a bola para dentro. Lógico. Sabe o que faltou? Sabe o que faltou pro São Paulo? O que não tinha faltado nos anos anteriores? Um cara chamado Jonathan Calleri. Esse cara, em 2024, parecia um boneco de Olinda. Não fazia nada no campo. Não jogou nada. Não fez nada, absolutamente nada. Negou fogo e deixou o coitado do Luciano sozinho tentando resolver a parada. Mas não fugiu da responsabilidade. A gente pode falar Então isso. não foi boneco de Olinda, não. Não, pera, vamos falar. Segura, boneco de Olinda, não. Pera aí. Ele perdeu gols feitos. Boneco de Olinda é um morto-vivo. O Calleri se mata em campo, pô, para. Segura e a gente já depois, quando abrirmos o Campeonato Brasileiro, vocês já podem retomar essa discussão, porque é uma das perguntas que eu ia fazer. A gente vai falar, mostrar como é que foi o Campeonato Brasileiro, veio vaga direta. Boneco de Olinda, eu fiquei ofendido pelo Calleri. Imperdíveis, o São Paulo conquistou vaga direta à Libertadores. Mas deixo já que desenvolva o Alex e o Silvestre aí, porque o Calleri, pra mim, não teve, realmente concordo com o Alex, um ano maravilhoso. Assunto, já passou a minha ira. Não, mas é um assunto que eu vou jogar na banca pra vocês. Fazer parte da pauta, tá? O Calleri, só um instante. É. O Calleri, ele não fez um ano muito bom, mas foi um cara que não fugiu à responsabilidade. Isso eu acho muito, muito importante. E todos nós, tem gente que não tem um dia bom, uma temporada boa. Foi o que aconteceu com o Calleri, né? O Luciano e o Lucas e os outros profissionais estiveram dentro da expectativa. E aí, Silvestre? Só para dar um númerozinho para você, não? Posso dar? Por favor. Veja bem, o Luciano fez 11 gols, apesar de ser criticado e odiado pela torcida. O Lucas marcou 10, que é o queridinho da torcida, marcou 10 gols só. E o Calleri, o bonecão de Olinda, fez 5 gols. E você também. 5 gols só. Eu discordo dessa história de bonecão de Olinda. Não, o boneco de Olinda que eu quis dizer, então, para esclarecer e acalmar o coraçãozinho do Silvestre. Não, porque o boneco de Olinda é aquele bobão. Deixa ele falar agora. Deixa ele falar. O senhor deixa ele falar ou não? O senhor se manifestou, se fez a defesa, ele está querendo se retratar, o senhor não está permitindo. Não sei, vamos ver. Assim, quando eu falo boneco de Olinda, não é no sentido de que ele não se esforçou. Pelo contrário, eu acho que todo mundo que está em campo, quem é profissional de um time como o São Paulo... Principalmente o Calleri. Se esforça, e ele tem realmente isso no sangue. Eu duvido que a maior virtude dele, diga-se de passagem. Exato. Eu duvido que ele tenha tido vontade de ter uma temporada pífia como ele teve dentro de campo. Foi abaixo. Ele foi muito mal. O boneco de Olinda, eu quis dizer, foi uma tentativa de fazer uma comparação, uma metáfora, né? Com alguém que ele não é útil para o time, mas não no sentido de ficar parado e preguiçoso, no sentido de não conseguir fazer nada porque não rolou. Se mexeu, é um otário bobão lá na frente. Se mexeu, mas não resolveu. Ele realmente não seja coração peludo.
Mas calma isso aí, Eu vou tentar. Boneco de Olinda Eu vou não, tentar. rapaz. Tá boneco de posto, então. Vai, fica Mas boneco também de posto. não. Também não. Porque ele Também sempre não. se mexe, Não, né? senhora. Tá ali e tal, mas não tem muita utilidade. Eu acho que foi isso. Foi, exatamente. Não, só dele incomodar 3 zagueiros todo o jogo já tá valendo. então Não Natal- vai fazer Natal gol. chegando. Mas realmente em alguns momentos ele perdeu gols decisivos. Alguns? Acalme o seu Ele fez 5 coração. gols no ano. Acalme o seu coração. 5 gols no ano. Não, Espírito boneco de natalino. Olinda. Bom, ô Miller, o ano do São Paulo, a pergunta é pra você e pra todos aí, pra gente seguir, porque tem Palmeiras pra gente falar. O São Paulo agiu com correção em focar nas Copas e graças a G6, vaga direta à Libertadores. São Paulo agiu com correção, era o que tinha que ser feito mesmo. Foi uma decisão acertada, Zubeldia, comissão técnica? Olha, Garrafa, o São Paulo não é que ele priorizou as Copas. É que o São Paulo foi, à medida que foi se classificando, e até priorizava o que vinha primeiro, né? Entendi. Acho que o São Paulo foi mal nas Copas, porque se você perde, você vai mal no mata-mata. E no Campeonato Brasileiro, o São Paulo, por conta de Botafogo e Flamengo, abriu aquela vaga que você sabe, tal do G6, 7 aí, ele conseguiu essa vaga. Mas acho que o São Paulo, depois que saiu das Copas, sobrou só o Campeonato Brasileiro. Então, tinha que se esforçar para ganhar uma vaga na Libertadores, né? Acho que era o mínimo que o São Paulo tinha que fazer, né? Era ganhar uma vaga na Libertadores. Era a única coisa que sobrou para o São Paulo no segundo semestre. Repito, pela grandeza do São Paulo é muito pouco. O Zubeldia fez um trabalho mediano para mim, né? Vamos ver o ano que vem. Não tem dinheiro, não haverá grandes contratações de início, contratações impactantes, né? O Zubeldia, ele não gosta de jogador de base, mas ele vai ter que colocar a base para jogar no Paulistão, porque é a preparação para a temporada, né? Que é desgastante e difícil. Então, eu acredito que agora, né, no começo da temporada, do início dos A trabalhos... cobrança será maior. Agora sim, agora eu quero ver realmente o trabalho dele, se vai dar resultado. Para fecharmos o São Paulo, Paulo Sérgio, o fato do Zubeldia ter algo que ele não teve o ano passado, que é tempo para trabalhar o time, né? Fazer a pré-temporada e tal, poderemos ter um São Paulo melhor, mesmo talvez não chegando tudo aquilo que o Zubeldia quer em relação a reforços, Paulo? Bom, eu creio que esse São Paulo só vai crescer por objetivos. Se conscientizar que tem que ganhar um brasileiro ou ganhar uma competição, eu creio que pode haver mudança. Agora, do contrário, sem trazer reforços, eu não creio. Agora, o Chicão trouxe alguns detalhes sobre esses jogadores, mas você não falou quanta assistência fizeram esses jogadores. Porque se coloca muito na conta do Caleri e tinha jogo que esse jogador corria pra lá, corria pra cá e não recebia a bola. Aconteceu muito isso com o Alberto também. Entendeu? Não recebia a bola. A bola tem que chegar pro Tem cara, que chegar. né? Então você começa a ver quantos jogadores fizeram Cara, eu assistência. lembro muito do Aloysio Chulapa, uma época no São Paulo, Você que não tá fazia impossível gol, e o hoje. Muricy Ramalho não tirava ele do time. Aí quando questionaram, o Muricy falou, cara, é claro que ele é centroavante, tem que fazer gol, mas o que ele cava de falta pro Rogério, o que ele faz de assistência, o que ele segura zagueiro, o que ele briga, isso, o futebol não é só um número. Até porque não tinha outro melhor no banco. A bancada chegou a um bom senso. Eu acho que um atacante de um time grande, ele dá, como o Silvestre destacou aí, ele dá trabalho para a defesa adversária. Eu acho muito nada. Muito nada. Não. É claro que o Caleri não tem, tecnicamente, esquece. Ele vai morrer de fome sem ser da área. É isso aí. Né? Então eu acredito que é mais incompetência do meio-campo, que não serve o jogador, do que ele mesmo. Entendeu? Bom, meus amigos, eu quero que você deixe a sua opinião sobre a chegada do Oscar. Você acha que ele é um Rames 2.0, que ele é o novo Daniel Alves, que é um jogador que vai vir só para passar a mão no São Paulo, ou é alguém que acha que pode render? Vamos lá. Se a gente for analisar os números do Oscar, são números muito interessantes. 39 jogos, aí você vai me dizer, pô, o São Paulo aqui faz 70 jogos por ano, 60 jogos por ano. Realmente. Mas o Oscar, pela idade também, não vai conseguir jogar isso. O Oscar deve jogar aí, estourando umas 50 partidas por ano. O Oscar vai ser poupado em muito, principalmente com a permanência do Luciano, e a gente vai falar sobre os dois mais pra frente. Mas o Oscar, em 39 jogos, tem 20 assistências e 14 gols.
Sinceramente, são números impressionantes. 39 jogos, 20 assistências e 14 gols são muitas assistências. Se a gente juntar o Lucas, o Caleri e o Luciano em toda a temporada, se a gente juntar os três, não dá o número de assistências que o Oscar tem. O Lucas tem 9 assistências, o Caleri tem 7 assistências e o Luciano tem 1. E, cara, sim, sinceramente, o Luciano tem 18 gols na temporada. Podia ter 20. É inaceitável que o camisa 10 do São Paulo, o meia do São Paulo, tenha 1 assistência na temporada. Isso prova o quão errado o Luciano tá jogando. O quão fora de posição. Porque o Luciano, como segundo atacante, ele é muito acima da média. A gente sabe disso. Mas a questão é que ele tá atuando como meia. Ele atuando como meia, ele tem funções, ele precisa fazer mais que só o gol. E, infelizmente é assim. Sabe por quê? Porque o Lucas tem 14 gols, 4 gols a menos que o Luciano só, 14 gols e 9 assistências. Isso significa que nos jogos que o Lucas não fez gol, o Lucas ajudou o time de outras maneiras, dando assistências. O Caleri também terminou o ano com 14 gols, 4 gols a menos que o Luciano. E o Caleri tem 7 assistências. Isso significa que nos jogos que o Caleri não fez gol, o Caleri ajudou com assistências. Agora, e o Luciano? O cara tem 18 gols e 1 assistência. Isso significa que nos jogos que o Luciano não faz gol, ele é 1 a menos dentro de campo, atuando no meio de campo. Não seria mais fácil o Zubeldia mudar o sistema e colocar o Luciano de segundo atacante ao lado do Caleri, sem o Luciano? Porque se o Luciano joga de segundo atacante, como ele jogava com o Rogério Ceni, com o Diniz, se o Luciano joga como segundo atacante, tem 20 gols e nenhuma assistência, ninguém ia falar nada do Luciano. Por quê? Porque a função dele é fazer gol. A grande questão é que o São Paulo, em muitos jogos da temporada, precisou mais de um meia e menos de um atacante. E esse foi o problema do Luciano na temporada. O Luciano, ele é mais atacante do que meia. Muito mais atacante do que meia. Talvez seria melhor o Zubeldia mudar o sistema, jogar num 4-4-2 com 3 volantes, trazer o Lucas para 10, abrir mão dos 2 pontas, mas deixar Luciano e Caleri dentro da área. Você perde os 2 pontas, mas você ganha 3 volantes para correr pro Lucas, para povoar o meio de campo. Você tem o Lucas livre e solto para fazer o que ele quiser do meio para frente, e você tem Luciano e Caleri dentro da área. Mas o Zubeldia, ele é fã desse maldito 4-2-3-1 ou 4-2-4, como queiram chamar. Agora, a gente vai ter a chegada do Oscar, e o Oscar, ele é literalmente o que outras equipes têm. Um meia clássico. Eu não vejo o Oscar, Luciano, Lucas e Caleri atuando juntos. Muito difícil. Se você mudar o sistema e colocar, por exemplo, o Oscar de meia direita, o Lucas de meia esquerda, Luciano e Caleri, cara, você perde muito poder de marcação. Você pode até mudar em jogos, fazer revezamentos com, por exemplo, você monta o sistema com 4 jogadores do meio de campo, mas com losango, né, com 3 volantes. Aí você pode trazer o Oscar para 10 e colocar Lucas e Caleri, ou Caleri e Luciano. 3 jogadores funciona. Lucas, Caleri e Oscar, por exemplo, ou Lucas, Caleri e Luciano. Pode ocorrer, mas os 4 jogadores juntos, eu não vejo essa capacidade. Porque vai ficar só o Alisson e o Pablo Maia sabendo marcar nesse meio de campo. Aí nós vamos ter um grande problema. O Oscar chega para organizar o meio de campo. E eu vejo que o Oscar pode ser até o nosso Renato Augusto. Vocês lembram do Renato Augusto? Do Corinthians? Ele não jogava todos os jogos. Ele só jogava os jogos do Corinthians em casa e jogos importantes. Copas e tal. E ele destruía. O próprio São Paulo provou do veneno do
do Renato Augusto no jogo de ida da Copa do Brasil. O Oscar pode ser o nosso Renato Augusto. Lógico que provavelmente ele vai fazer mais partidas que o Renato Augusto, ele vai jogar mais jogos durante a temporada, vai fazer mais jogos fora de casa, mas não significa que ele tem que jogar todas. Porque o São Paulo já tem um padrão atuando com o Luciano por dentro. Nos jogos que o Oscar não puder jogar, for poupado, o Luciano pode atuar por dentro. Ou o Zubeldia muda o esquema, pode jogar com 3 zagueiros. O que importa é que com a chegada do Oscar, o Zubeldia vai ter mais matéria para trabalhar esse São Paulo. E aí você fala, mas o São Paulo tá abrindo mão do Nestor, do Michel Araújo, do Rato. Nenhum desses jogadores era um titular. O Nestor não faz um jogo decente. O Rato tem uma função, cruzar a bola na área. Uma função. E nem isso ele tá fazendo nos últimos jogos. E o Michel Araújo, por incrível que pareça, de todos esses jogadores, o Nestor e o Elton Rato, o Michel Araújo ele é o mais bem aproveitado. Ele entrava bem atuando como meia esquerda e entrava bem atuando como lateral esquerda. O Galopo tá indo pro Santos. Nem jogava, nem oportunidade o Galopo tinha. A gente nem viu o Galopo jogando. O São Paulo não vai acabar porque 4 jogadores reservas estão saindo. O Zubeldia, em entrevista recente, disse que vai subir garotos da base. O Rodriguinho vai passar a ter mais oportunidades. Um menino chamado Hugo, da base, também vai passar a ter mais oportunidades. Jogadores que podem render no time do São Paulo. E outra, o São Paulo vai ter um elenco enxuto, um elenco curto, até o meio do ano que vem. No meio do ano que vem, o São Paulo vai estar com as contas em dia, porque o FIDIC limita o gasto do São Paulo, mas o dinheiro que o São Paulo iria gastar de janeiro a junho para pagar juros, o São Paulo vai estar, entre aspas, guardando. No meio do ano, o São Paulo já vai ter um alívio financeiro para contratar e para repor o elenco por restante da temporada. Não é que o São Paulo vai com esse elenco curto o ano todo, não. Até porque a gente sabe que o ano, ele embola mesmo do meio do ano para frente. Então o São Paulo vai conseguir se virar com esse elenco. O São Paulo, no meio de campo, o São Paulo tem bons volantes. O Marcos Antônio pode jogar mais adiantado, até como um meia. Como eu disse, a gente tem o Rodriguinho, a gente tem peças. O grande problema do São Paulo são as laterais. O Wendel também deve chegar. E a lateral direita que a gente tem só o Igor Vinícius. E tem um menino na base, que é o Florisberto. Um nome esquisito desse também, é um bom lateral direito. Então, a gente tem que entender que o São Paulo vai ter um time mais curto, um elenco mais curto até o meio do ano que vem. Mas para mim é um elenco que se qualifica. Com a chegada do Wendel, com a chegada do Oscar, esse time melhora. Não é que o São Paulo é um time horrível, um elenco... Não, o São Paulo tem um time decente. Não é o time dos sonhos, não é um time brilhante, mas é um time decente. Com esse time, com esse elenco, o São Paulo quase eliminou o Botafogo nos pênaltis. E observação, sem o Ferreirinha, sem o Alisson, sem o Pablo Maia, sem o Oscar. Não é possível que o torcedor do São Paulo tá tão desesperado assim. Lógico, se começar a ter lesão aqui, lesão ali, ligamento correndo, aí as coisas vão ficar feias. Mas eu acho que esse time de São Paulo, apesar das peças que estão saindo, o Elton Rato, o Michel Araújo, eu não abriria a mão do Michel Araújo, mas entendo sair. O Elton Rato, o Michel Araújo, o Nestor e o Galopo, eu acho que mesmo assim o São Paulo ainda tem um time decente. É um time que no meio do ano vai precisar de reforços pro restante da temporada. Mas até lá é um time decente. É um time interessante. Com a saída do Wellington Rato, o Eric vai poder ter mais oportunidades. Com a saída do Wellington Rato, o próprio William Gomes vai poder ter mais oportunidades, porque o Zubeldia vai poder revezar entre Lucas, o William Gomes e Ferreirinha. Fora os meninos que vão subir da base, o Rian Francisco, o Henrique. O ano que vem vai ser um bom ano. Então, eu quero que você deixe a sua opinião sobre o Oscar aí. O que você acha do Oscar? Eu acho, sinceramente, que ele chega e vai fazer um bom ano pelo São Paulo. Ele não é um Rames Rodrigues 2.0. Ele é um cara que se cuida. Ele é um cara muito centrado. Ele é um cara extremamente profissional. E é um cara que joga muita bola.
Ele, quando no Chelsea, ele era titularzaço do Chelsea. Quando ele saiu do Chelsea. E 8 anos na China. Sabe qual foi a última lesão do Oscar? Foi em 2021. A última lesão do Oscar. Nós estamos indo para 2025. A última lesão do Oscar foi em 2021. Para vocês terem uma ideia. A última lesão séria do Oscar foi em 2014. Então o Oscar não é um cara que se machuca, é um cara que se cuida. Tudo isso entra em campo. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, quero muito saber. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu!